Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso segundo episódio, falando de um assunto muito interessante, né? De mais de um assunto, né? Falando sobre os esportes de raquete, principalmente aqui tênis e beach tênis, né, Maurício? Seja bem-vindo de volta ao nosso podcast. Né? Mal busy nas redes sociais, né? Isso E aí. @ Celso Celso Adami, né? Adami nas redes, para quem quiser conversar com a gente, mandar alguma mensagem. Você que queira colar com a nossa marca aqui, com o Podparla, que tem esses mesmos princípios que a gente tem de falar de esporte, saúde, qualidade de vida, entre em contato pelas redes, né, Maurício? Sejam todos bem-vindos às empresas que querem pensar, né? Hoje em dia, a gente colar a qualidade de vida, esporte, eu acho que vale a pena para qualquer empresa, né, Maurício? Com certeza, colhe aqui com a gente. É, isso aí. Mas vamos continuar falando um pouquinho. A gente terminou o episódio passado falando sobre... Eu tinha essa dúvida, pergunta de que às vezes que eu fiz uns treinos de beach tênis, a gente fez uns treinos muito legais, né? Que foi o meu filho, foi minha esposa, cada um com a sua dificuldade, com, né, a sua idade diferente. Como é que é treinar pessoas diferentes? Então, desde crianças, é legal. Será que o tênis e o beach tênis é para criança pequena? Que idade que a gente pode começar? Depois, para adultos, como é que é esse treinamento? E quais os cuidados que a gente tem para idosos, né? Pessoas que... Porque eu acho que são esportes muito democráticos, né? Eu acho que todas as idades podem começar. Fala um pouquinho de cada um, quando que começa no esporte e até que idade a gente pode praticar. Perfeito. Então, obrigado de novo, tá? O que acontece? Teve agora, eu esqueci o nome do médico, mas ele comentou que os esportes de raquete aumentam a longevidade, então é muito importante, porque tu trabalha questões do cérebro, partes do cérebro, né, questões de pensamento lógico e, enfim, questões física, cardio. É um esporte que a gente fala e parece demagogia, mas é para a vida toda mesmo, né? Para a criança, tanto do tênis, e aí eu vou te dizer que na tua pergunta eu posso dar a resposta para os dois esportes, tênis e beach tênis. Começar com 5 anos de idade, tranquilo, tá? Aí, claro, o que vai ser feito? Um mini tênis, um mini beach, porque com 5 anos de idade a gente precisa trabalhar as habilidades fundamentais, a questão de coordenação motora. Então, o trabalho ali vai ser feito 100% lúdico, e pensando na criança em pular, em se deslocar, em percepção, né? Trabalhar a percepção dela, questão de agarrar, coisas que a criança faria. A gente teve essa oportunidade de ir para a rua, né? E brincar, e correr, e rolar. E a gente acabou trabalhando essa parte mais natural. Hoje é mais difícil, mas, de qualquer maneira, 5 anos de idade já está apto a começar um esporte. Adulto. O adulto ele pode começar desde aquele adulto sedentário, que tem pouca coordenação motora, o seu histórico de esporte é pequeno, ele vai, que nem a gente fala brincando, ele vai sofrer um pouco mais, né? Por quê? Porque o tênis requer, o tênis ou o beach tênis, habilidades específicas, né? Leitura, coordenação das pernas, equilíbrio, um pouco de força. Então, ele vai pelear um pouquinho mais. Já diferente de um adulto que já tem mais facilidade, um adulto que veio do futebol, vamos supor, como ele trabalhou muito a questão das pernas, ele vai ter mais facilidade na questão da movimentação. Enfim, profissional já é um outro nível de treinamento. Tudo é uma escada, e cada perfil, que eu falo, idade, perfil, né? O perfil que eu digo ele pode ser assim, daqui a pouco tu vai dizer... Não, eu só quero brincar aqui e fazer uma atividade. Beleza, tu vai ter um método específico pelos teus objetivos. Não, eu quero começar a jogar... Juninho, eu comecei a jogar depois que a gente fala brincando, depois de velho, mas eu quero jogar um torneio. Bom, então, se tu quer jogar um torneio, tu tem horas de treinamento semanal para fazer, tu tem objetivos, porque tu vai começar numa categoria mais iniciante, então tu tem os objetivos para tentar ir bem, né? E o ir bem não quer dizer que é ganhar, mas jogar bem, né? Na categoria iniciante, quais são os objetivos técnicos, táticos, físicos e mental? E assim vai. Criança começa com 5, aí vai com 7, 9 anos. Quando vê aquela criança, leva jeito e está gostando. Aí o pai aumenta a carga horária e aí vai indo. Os primeiros torneios, quando vê, se destaca. Então, tudo é uma escada de evolução. Então, não tem como ter um treinamento... padrão de idade ou de perfil. Tudo vai depender dos objetivos daquela criança ou daquele adulto.
E do idoso, que a gente não falou. Perfeito. Como é que é? Porque eu acho interessante, né? Às vezes, não começar, mas esse idoso a gente tem que ter uns cuidados diferentes, às vezes, para poder... Qual o cuidado que tu tens, assim, para o cara que tem mais... Tu já falou que treinou pessoas mais velhas, às vezes que até ficam gratos por isso, mas que a gente tem que ter de cuidado para fazer o treinamento para uma pessoa que, às vezes, tem mais idade, né? Às vezes tem pessoas com mais idade que são melhores que nós aqui, né? Mas, assim, a gente certeza. Sabe... não, melhores não de jogadores, mas tem uma saúde melhor do que a gente. Mas como é a preocupação que a gente tem que ter? Porque eles vão tendo um pouco mais de limitação de movimento, talvez algum risco maior de ter uma lesão. Qual o cuidado que a gente tem que ter no treinamento da pessoa mais idosa? Perfeito. O idoso, a grande questão são essas limitações. Então, é muito importante o profissional que vai dar aula para o idoso no tênis ou no beach tênis, primeiro ele saber o histórico, né? E para não correr risco de ter algum problema mais sério dentro da quadra, que eu já vi, né? Então, às vezes, tu saber se o idoso daqui a pouco, não, eu estou bem, tá tudo certo comigo, não, né? Porque se for um cardiopata, por exemplo, tu vai ter que fazer um treinamento com uma carga, né, do próprio treinamento reduzida, tu vai ter que cuidar, né? Então, cada caso é um caso, mas pensando de maneira geral, eu tive, por exemplo, 2 exemplos. Um idoso com 86 anos que teve uma isquemia, né, o lado esquerdo dele, só que ele conseguia se movimentar. Ele teve uma isquemia do lado esquerdo, e, se não me engano, tá? E ele se movimentava mais lento. Então, eu tinha que ter o cuidado, por exemplo, falando mais na prática, de não rebater bolas para ele muito na ponta, muito longe dele, que o deslocamento dele teria que ser rápido e distante, porque eu poderia, quando ver ele e um idoso cair. Né? E isso eu falando do tênis, era uma quadra rápida. A quadra rápida é aquela quadra dura, né? Então, até era uma... Por isso que eu digo, ser professor, por N motivos, é uma responsabilidade, né? Não é só esse esporte de raquete, é muito além. Então, eu tinha que ter um cuidado do volume e da carga. O volume, ele queria fazer 1 hora e eu disse para ele, seu Bernardo, vamos fazer meia horinha para começar. E eu lançava as bolas o mais perfeito para ele, porque só aquela movimentação que eu falo de um raio de movimentação de 1 metro, 2 metros para o lado já estava bom. Aí eu tinha que cuidar isso aí. Meia horinha. Então, para ele foi isso. Já eu tive um outro idoso, que já faleceu, o seu Costinha, jogava tênis, jogou a vida toda. Então, eu podia jogar com ele e ativo. Ele, ativo total, tinha 75 anos. Eu podia bater firme com ele, dar um volume, aí na brincadeira, o volume da aula, né, com ele era, às vezes, muito mais intenso do que de um adulto, às vezes, com 22 anos. Porque o de 22 anos nunca fez nada na vida, em nível de esporte. Então, tudo tem que ter o cuidado por causa da idade e as limitações. Mas tudo vai depender do histórico desse mesmo idoso, né? De repente, trabalhar um pouquinho mais a técnica em vez do físico. Isso aí. Né? Isso para aí. que ele possa desenvolver e possa, de repente, jogar com um amigo o esporte que ele gosta. Perfeito, né? Perfeito. E voltando um pouquinho aqui, né? No outro episódio eu tinha falado um pouquinho de alguns nomes aí, mas antes disso eu queria te perguntar de material esportivo, né? Como é que a gente faz? Tô iniciando no esporte, chego lá, agora é o momento de comprar a minha raquete, né? A bolinha, tu falou, ela é parecida, né? Tem, eu acho que, de repente, um peso específico, mas comprar raquete, material esportivo, como é que eu faço essa seleção? O que eu devo observar para comprar uma boa raquete de tênis, uma boa raquete de beach tênis? Perfeito. Então, assim, que era um dos erros também que eu não citei, porque acho que eu coloquei aqueles 2 como principais, mas, por exemplo, às vezes o aluno começa, seja de tênis ou de beach tênis, e ele está lá nos seus primeiro mês, né, empolgado, esporte novo na vida, e ele já quer comprar sua raquete. E aí, a maioria das vezes, se ele não comprar uma raquete por instrução do seu professor, tá? Ou, é aí que eu digo, não pode ser um amigo, porque o amigo talvez ele não vai conseguir recomendar. Então, o erro inicial é já comprar uma raquete pela beleza. Às vezes, nossa, aquela raquete, né? Essa raquete aqui, ó, linda. Nossa, eu vou comprar essa aqui, só que essa raquete aqui é pro Juninho.
que já tem 30 anos de raquete. Sim, o profissional. E ele a pessoa... vê o Nadal jogando, sei lá, o Isso. Djokovic, vou comprar a raquete do Djokovic. Isso, a raquete de tênis que eu tô aqui, por exemplo, 305 gramas, é uma raquete já de adulto, homem, tá? Não que mulher não possa jogar, mas não é recomendado esse peso para uma mulher. E quase a raquete do Nadal? Aí que tá. A do Nadal, dos profissionais do tênis, são raquetes bem mais pesadas. Porque são atletas. Sim. E não se vende... São raquete que se chama customizada, né? Não, no mercado, tu pode comprar a raquete igual dele em nível de layout, né? De pintura. É a mesma. Só que o peso... né? E não, porque se eu comprar a raquete do Nadal, eu vou me machucar certo. Taco de beisebol. É um taco de beisebol. É isso aí. Então, esse cuidado, por exemplo, a raquete que eu sempre falo, seja no beach tênis, por isso que eu disse que dá para falar dos dois, seja no beach tênis ou no tênis. Raquete vai iniciar, espera primeiro. Eu falo assim, os 4 primeiros meses, e aí eu, como profissional, eu tenho que ter as raquetes para emprestar para meus alunos. A raquete ideal, né? Que é uma raquete mais iniciante, mais leve, em resumo. E aí lá com 4 meses, tá certo que esse aluno vai continuar no beach tênis ou no tênis, aí eu faço a recomendação. E eu não posso recomendar uma raquete barata porque está iniciando, que é uma frase bem... Não, tá iniciando aí, mal sabe jogar, pega uma baratinha, porque a baratinha tu vai sofrer mais. Aí te fala, tu tá segurando uma raquete na mão, tu tá batendo uma bolinha, tu tá tendo ações do impacto, né? E tu bate num jogo, tu bate centenas de vezes. Então, uma raquete de péssima qualidade pode te machucar, tu não vai conseguir tu vai querer fazer força, né, digamos assim, para executar o saque do beach, e aquela raquete vai te prejudicar. Então, tem que ter material de qualidade. Aí, no tênis, por exemplo, é uma boa raquete de carbono, grafite, carbono, e aí tem as questões dos valores, né? As raquetes são uma raquete de beach tênis aí... Tu consegue por menos de R$1.000, por exemplo, mas não pode ser muito barata, porque isso significa que o material, né, pode ser não tão benéfico, né, para ti. Então, tem que ter material de qualidade, porque tu está lidando com o teu braço, tu está lidando com a tua musculatura, e muitas vezes a gente não está preparado para não se machucar. Então, a orientação normalmente é buscar o profissional que está te dando aula, orientação, ou buscar... né, para que ele possa... Alguém que entenda um pouquinho, que possa te orientar, né, adequadamente, não só o vendedor, né, mas... porque o vendedor, às vezes, aquela que ele tem é aquela que é boa para ti, né? E o vendedor, a gente sabe. O Tinoco, esse que foi o cara que me ensinou, né, que eu devo muito a ele dizia, porque às vezes o vendedor chegava lá e dizia, Maurício, tu joga o quê? Não, eu quero procurando raquete de pádel. Tem uma aqui pra ti. Tu smasha, tu tem força no smash? Aí, pádel, por exemplo, que é um outro esporte de raquete, né? Dizer, mais ou menos. Cara, essa aqui solta a bola, tu mal bate e tu já... Aí tu... Desenvolve. Se tu é um leigo, tu vai cair no papo do vendedor. Aí tu vai chegar no teu professor, olha aqui, essa raquete... O teu professor vai dizer, cara, não era, gastou uma fortuna, ou pelo contrário, pagou tão baratinho, não era. Então tem que confiar no professor, e o professor vai saber pela experiência, né? E para não errar na primeira raquete, né? E a raquete do beach, né? Ela, diferente de outras raquetes, ela tem uma superfície rugosa, né? Sim. Isso. É importante ter essa característica na raquete, ou ela tem um peso, ela tem um lado, ela tem alguma característica específica que possa, um tamanho, porque às vezes, que nem, não sei se no frescobol ou a largura, ela tem tecnicamente, ela tem algumas especificações. Tem outra coisa que a raquete de beach, que a gente olha as diferentes raquetes, cada uma tem perfurações diferentes. Eu sempre tenho dúvidas por que umas têm mais furos do que outras. Perfeito. Explica um pouquinho sobre isso aí. Perfeito. O que acontece? O tamanho é padrão, tá? Só que as características, para não entrar muito em parte chata, digamos assim, as perfurações, que eu não sei se dá para ver aqui. Pode mostrar aqui para frente. É isso aqui. Aqui. As perfurações é assim, se tu vai jogar na praia, beach tênis e praia combina, mas só que se joga muito beach tênis em arenas. Aqui em Caxias do Sul a gente não tem praia e tem um monte de arenas, né? Que são locais fechados. Na praia tem muito vento,
né? Naturalmente. Então, raquetes que têm mais furos, maior número de furos, ela vai te facilitar no manuseio. Porque pensa, uma raquete que está mais fechada de furos, o vento ela fica trancando, então deixa mais lento o teu movimento. Então, a raquete com mais furos, ela te dá mais maleabilidade, é mais rápido aqui, porque tem menos ação, né? Menos atrito aqui. Então, a questão é isso. Então, por exemplo, a raquete que tem menos furos, ela vai te dar mais potência, porque ela está mais pesadinha aqui na massa, né? A questão rugosidade. Da rugosidade, que a gente fala aqui dessa lixinha aqui, é por quê? Porque se a raquete é lisa, tá? O jogo de beach tênis, ele tem muito efeito que a gente dá na bola. Então, a gente vai fazer um saque, a gente vai fazer o efeito é a rotação que tu faz com a bolinha, que é justamente para dificultar mais. O teu upgrade ali é tu jogar com efeitos. Então, eu vou fazer uma defesa, tá vindo a bolinha, eu vou fazer uma defesa e essa bola tá girando, né? Aí tem efeito slice, spin, que é o tipo de rotação. É muito mais difícil rebater e acertar quando ela vem com efeito. Só que se a raquete está lisa, ela não tem atrito, ela tem muito pouco atrito. Então, essa lixinha, digamos assim, ela pega mais aqui, ó. Então, ela é obrigatória na raquete de beach tênis. Por quê? Porque aí tu vai fazer o efeito, ela vai rodar mais, porque ela tranca. Se fosse raquete lisa, ó, aqui essa parte é lisa, ó, ela não faz o efeito. Então, é isso. Então, até mesmo também, se a raquete é lisa e a raquete do parceiro tem a lixinha, tá? Digamos, essa bola que vem rodando, eu vou botar ela aqui, que se ela for lisa, ela se perde toda. Exato. No tênis, tem os mesmos efeitos. Só que no tênis, por exemplo, por ser a quadra maior, bola amarela, e já é corda, ó. Então, aqui, olha aqui, ó, não é liso, né? Ó, trançado aqui. Então, a gente consegue fazer bastante efeito na bolinha, né? Nos nossos golpes, no saque. Aí tem no golpe de slice. Então, tem as semelhanças ali. Mas isso da lixinha é justamente para tu conseguir gerar mais efeito, dificultando e evoluindo o teu nível de jogo. E, Juninho, no tênis, né? A gente vê que tem diferentes cordas, diferentes tensões, né? E tu fala ali que é trançado. Tem número necessário de cordas que precisa ser trançada? Cada jogador tem uma sua preferência de tensões. O que isso modifica na evolução do esporte, da sensibilidade da pessoa ali? Tem essa diferença também? Perfeito, total diferença. Porque assim, a raquete de tênis, tá? Ela tem aqui, ó, por exemplo, tem as cordas verticais e horizontais. Então, tem um número. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai contar 1, 2, 3... Aí tem um perfil de cordas nas verticais e horizontais, que é, por exemplo, essa aqui é 16 por 19. Então, isso dá... Aí, na prática, para um aluno iniciante, não muda nada. Aí que a gente fala brincando, aluno iniciante, tô com uma raquete 16, 19, aro tal... Tá bom. Beleza, mas ele não vai usar. É que nem eu não consigo... Se eu vou comprar uma Ferrari para andar em Caxias, eu não consigo sair, porque a Ferrari é baixinha, ela anda a 300 por hora. Então, a gente brinca isso. Tem uma brincadeira que às vezes, o aluno iniciante, vou começar, ele compra o material de primeira, traz dos Estados Unidos e tal... E aí, às vezes, a gente vai ver, cara, não precisava de nada daquilo, né? Porque ele não vai conseguir, porque a técnica dele nem sabe jogar. Sim. Então, tem questão da pressão. Então, a pressão é o quanto que ela é rígida aqui, quanto que ela é mole aqui, ó. Tô apertando, ó. Não, essa minha é bem dura aqui, ó. Então, ela tá aqui, por exemplo, com 50 libras, tá? Que tem uma máquina específica que faz esse encordoamento, que se chama. Se ela tá bem dura, significa que ela não vai ter tanta expansão. A bola vem aqui e ela não faz tanto efeito elástico, ela tá uma parede. Uma parede. Então, ela não solta tanto a bola. Então, eu quero bater com força. Quando a raquete está muito dura, a corda muito dura, perdão, ela te dá mais controle e menos potência. A relação é sempre entre controle e potência. Uma raquete, ó, que o peso é um peso... Eu estou no ponto fixo aqui. Tá? Ela está mais equilibrada, né? Isso aqui significa que essa raquete ela tem um misto entre controle e potência. Se eu estou com a corda bem mole, então, em vez de ser 50, está 40, ela vai expandir mais a bola. Então, ela vai te dar mais potência, mas menos controle. Uma corda dura te dá mais
controle, ou seja, ela não manda tanto para fora. Mas tu quer bater mais forte, não vai ter tanta potência, não sei se eu conseguir. Claro. E aí a raquete, tem raquetes que são assim, ó. É que eu tô forçando aqui, porque ó, aqui é o ponto fixo. São assim, o peso mais pro cabo. Significa que aqui é leve. Então ela não é que nem um martelo. É o efeito contrário, então ela te dá mais controle, porque tu não tem tanto peso aqui, o peso está aqui. Então tu bate fácil, mas sem potência. Raquetes que são assim, que tem raquetes. Hoje no mercado já é mais difícil ter raquetes assim. Mas é uma raquete que é que nem um martelo. O peso está todo, que é uma famosa alavanca interpotente, né? O peso está todo aqui. Então, talvez os profissionais usem umas raquetes mais assim ou não? Não, os profissionais usam uma raquete mais equilibrada e às vezes até um pouquinho mais para o cabo, porque eles já têm a pancada, eles já estão preparados, né? A corda. E as raquetes atuais elas já têm um perfil, um perfil que eu quero dizer é das cordas, a estrutura, o material que já expande. Então, não precisa ter uma raquete assim, porque acaba tendo muita potência e menos controle. Né? E, Juninho, a gente se assiste na televisão, né, diversos campeonatos, e tu vê de vez em quando lá, o cara vai lá e dá uma apertadinha nas cordas, né? Isso tem uma influência ou é só para fazer um tempo, dar uma pensada e tal? Porque a tensão da corda tá ali, né? E aí ele vai lá, tu vê, às vezes ele tem um antivibração ali, que é um artefato ali para não dar uma vibração que de repente possa... Né? Eu queria que tu explicasse isso, se tem fundamento ou é só mais o momento do jogo ali. Tem fundamento. Porque, quer ver uma coisa? Olha só. Vamos ver se vai pegar aqui. Ó. Aqui é o sweet spot que se chama, que é o ponto ideal para se bater na bola. Se eu pegar uma bolinha, vou bater lá, e eu pego aqui, ó, nas bordas, a raquete vai tremer, porque não é o ponto doce, sweet spot, que é o ponto ideal de mais qualidade e menos força. Então, quando tu pega aqui, tu vai dando o famoso efeito top spin, que é quando tu gira aqui a bola. Certo. Como tu tá batendo com spin, que é, de novo, esse efeito que tu gira a bola e tu faz, é uma parábola, né? Então, tu pode acelerar um monte essa bolinha, como ela tá rodando, ela tende a descer, ela faz uma parábola, né? As cordas vão fazer isso aqui, ó. Porque ela não é tão dura, não sei se dá para ver, ó. Certo, então, abriu. como tá um espaço muito grande aqui, ó, um buraco maior, tu vai bater aqui, tu vai começar a perder controle. Por quê? Porque a bola é pequena, então se tu não tá com as cordas bem alinhadinhas, a tendência é ela tá aberta e ela descontrolar um pouquinho. Então, os jogadores profissionais fazem trazer de volta, ó. Estou trazendo aqui as cordinhas. Claro que é pouca coisa. Isso é mais para um jogador avançado, que bate forte na bola. O jogador iniciante pode estar aberto aqui, que não vai chegar a descontrolar por causa disso aqui. Só que aí entra isso, Maurício, que tu falou também. O jogador, quando erra, ganha um ponto ou perde, principalmente quando perde, mas ele vai lá. Tem 25 segundos no tênis, né? No beach tênis também, 25 segundos para... Depois que acabou o ponto, um dos dois vai sacar. Ou vai ser... faz tempo que eu não te peguei como jogador, né, Sérgio? Ou tu vai sacar ou eu. Tem 25 segundos, que é o momento da toalha, né? Que a gente fala que é um ritual, que é uma espécie de mini meditação, né? Tu vai lá na toalha, se seca, aí tu tem que ver. Tô ganhando, tô perdendo, vamos lá, vamos de novo. Enfim, é a hora que os jogadores estão aqui, ó. É a mini meditação. Eu tô aqui pensando, eu tô fazendo isso aqui de fato, né? Mas eu tô pensando, vamos lá, não posso perder esse game... Vamos lá, meu patrocínio, se eu perder o meu patrocínio, não importa. Tem que ganhar esse campeonato. Tem que ganhar esse campeonato. Ou se é no amador. Cara, não posso perder para esse baloneiro aí. Que o baloneiro é o cara que só dá balão, né? Então, isso das cordas tem fundamento, mas no amador é mais pela parte mental, de tu te manter ativo aqui no jogo, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho. Agora eu queria entrar nas minhas perguntas aí, né? Do episódio passado. Isso, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história com o Guga, né? Eu sei que tu tem uma amizade, já encontrou com eles várias vezes aí. E também falar dos fenômenos aí que estão vindo aí. Perfeito. O Guga, ele é meu ídolo no tênis, né? E eu gostei pelo fato, falou amizade, porque na verdade não é, né? Gostaria que fosse, mas eu tive 4 encontros com ele, né? Talvez ele saiba quem eu sou, mas ele realmente é o meu ídolo, porque se não fosse o Guga, eu não estaria aqui, né? Não estaria. Ele é literalmente o Guga. Então, os dois, que eu digo, eu tenho 3
ídolos no tênis, que é o Guga, o Federer, porque o jeito do Federer jogar, Roger Federer, né? Para mim foi... eu assistia todo o jogo do Federer, parou de jogar. E o Tinoco, que na parte profissional foi onde me deu a base que fez a diferença no meu trabalho, né? No tênis. Mas o Guga foi porque, que tu tinha falado lá no início de capacitação dos professores, o lugar que eu trabalhava, a Borer Sports, né? Que também sou muito grato, porque foi um lugar onde que aqui em Caxias, digamos, eu peguei o conhecimento do Tinoco, fiz um bom trabalho e a Borer disse, esse professor aí, né? Vamos. E a Borer era um lugar, sou amigo dos donos, me deu uma outra oportunidade, então eu trabalhei 8 anos na UX, com o Tinoco, né? Tinoco Sports, depois trabalhei na Borer Sports. E aí, na Borer, a própria Borer fez uma parceria com a franquia da Escolinha Guga. Aí o Érico me convidou para ser coordenador e foi um trabalho fantástico lá. E aí teve a primeira vez, eu aqui, conhecer o Guga. Aí, foi aquela coisa de ídolo mesmo. Claro, não me ajoelhei para ele. Né? Mas se eu pudesse, eu me ajoelhava, porque o que ele fez foi espetacular no tênis brasileiro, entendeu? Mas não... É que tinha mais gente, né? E o segurança ia me tirar, dizendo, não, esse cara não tem condições. Né? Mas uma camiseta assinada, certamente uma bolinha e tal. Não, mas eu não tinha na época. Aí eu conheci, batemos uma foto, para mim eu fiquei realizado. Aí teve o segundo momento, aí o segundo momento já foi um almoço, que eu fui substituir o dono, né, da Borer, porque o dono era o gestor, eu o coordenador. Era um almoço dos gestores, isso lá em Minas Gerais, se não me engano, ou Belo Horizonte, não vou lembrar. E aí, sentei do lado do Guga, assim, junto, deu uma coincidência, né? E para mim, quem tem... eu falo ídolo no sentido bom, né? Não de fanatismo, no sentido bom de ter uma pessoa que, cara, o Guga... Uma referência, me, né? Referência, me deu o trabalho, a paixão, enfim... E aí eu comecei a conversar com ele, junto com os outros ali. Então, aí depois teve mais 2 oportunidades. A gente pegou carona junto, mas não se tornou amigo, né? Foi só episódios que para mim foram memoráveis, né? Mas, e aí, depois do Guga, no feminino, o Guga teve uma carreira precoce, infelizmente, porque ele teve uma lesão no quadril, né? Não sei, para quem acompanha o Guga, ele teve em 1997, ele foi tricampeão de Roland Garros, né? Isso aí, no Brasil, tirando a Maria Esther Bueno, que era dos anos 50, né? Que era outro esporte. Que era outro esporte, era muito mais... Até as técnicas, né, diferentes... não tinha um ranking como é o da ATP, que é a Associação dos Tênis Profissionais, ou a WTA, que é o Women Tennis Association. Não tinha esse ranking. Mas não deixa de ser um fenômeno de qualquer Claro, forma. não, Imagina para a época, claro, né? Imagina. certo. Não, Maria Esther Bueno é deusa do tênis, sabe? Só que eram outras épocas. Então, falando mais da nossa época, literalmente de acompanhar, o Guga foi o nosso ídolo, né? E aí veio a Bia Haddad, que deu uma esperança, né, para assistir, porque aí o Guga teve lesão no quadril, fez 3 cirurgias, se não me engano, não conseguiu voltar, porque é uma lesão muito difícil. E aí a lesão do quadril é um pouco do fator genético, um pouco... talvez não fez um trabalho na época bem feito na questão de reforço. E muita carga. Perfeito, Celso. Muita carga. O formato que ele batia o forehand, ele era destro, né? O jeito que ele fazia o forehand e sempre bateu forte, né? Foi essa soma, né? Então, depois do Guga, veio a Bia Haddad, chegou a ser 13 do mundo. Posso estar enganado agora no melhor ranking dela, hoje já está 20, ou ela foi 10 do mundo. Perdão aqui, mas eu me perdi um pouquinho. E beleza, mas não ganhou nenhum Master 1000, né? Não ganhou Grand Slam. O Guga foi campeão Grand Slam, para quem não sabe, os maiores torneios do mundo são os Grand Slam, né? E agora surgiu, perguntou do João Fonseca, né? Que é um garoto aí de 19 anos que veio, né, tipo, com um talento absurdo, com uma mentalidade, porque isso, né, para quem não sabe dizer, mas por que ele é diferente? Porque ele tem um mental, e o mental que eu quero dizer é assim, ele soma com aquela técnica dele, ele bate forte na bola,
forte, né, no sentido dos top, ele tem coragem, ele é resiliente, né? Então ele está perdendo ali, ele não vai baixar, a expressão corporal dele é sempre ativa, é sempre aqui. E jogadas que eu digo, quem é do tênis aqui sabe, tipo, cara, tem jogada, tipo, meu Deus, não acredito que ele fez isso. Naquele momento, tipo, sabe? Então, é um potencial, e aí entra aquela coisa. Muita gente está apostando que ele vai ser o novo Guga, só que ele tem nível para jogar, ele tem nível para ganhar dos melhores do mundo. Só que ele tem 19, então ele ainda, tanto que ele perdeu, né, hoje no US Open, porque ele ainda está amadurecendo. Em outras palavras, está amadurecendo. Talvez com ele mais maduro, que aí eu digo que tem que dar um ano para ele. Ele está jogando os principais torneios do mundo já na chave principal, né, que significa que ele está em 40, ele está entre os 50 do mundo, né? Então, pode ser sim um novo Guga, mas tem que ter tempo, né? E ele sofre uma pressão, né? Pô, estão me comparando, mas isso é inerente da posição que ele está. E, Juninho, vamos lá, e essas pessoas, essas Gugas que surgem, né? O João e Bia, qual que é a influência dele no esporte? Tu percebe, assim, no teu volume de treinos, no volume de cursos, né? A presença de ter essas pessoas no teu esporte ali, como isso influencia para as novas gerações? Perfeito. Esses ídolos que surgem, né? E aí, já que a gente está falando do tênis, seguir nessa linha do tênis, mas serve, né, também no beach tênis, esses ídolos, por exemplo, eles surgem para eu falo basicamente 3 motivos. Motivar os que jogam, e aí, independente se é criança, adulto, né? Porque, pô, acabei de ver o jogo do João Fonseca, ou o Guga ganhou, cara, eu quero jogar mais aqui, porque o esporte começa a ficar mais na mídia, temos um brasileiro, então isso faz com que a gente, pô, tenha até mais orgulho de jogar. Né? Às vezes a gente está lá, não tem referência nenhuma, jogo por atividade física, então muda um pouco a motivação, né? As crianças começam a ver na TV, e aí o pai, olha aí, é Brasil e tal, e aí, vamos jogar esse esporte, aí ela está vendo na TV um brasileiro, o estímulo do pai, e aí quando vê, foi o meu caso, comecei a ver o Guga, lá, TV Manchete, ou a gente vai ficando mais velho, né? Mas foi isso, tipo, como assim? Que batem um brasileiro ali e tal, que nunca, né? Nunca tinha entrado no hall ali. E aí comecei a jogar e não saí até hoje. Então, o ídolo, ele tem um papel. E o terceiro, começa a ter mais praticantes, né? Mais praticantes, aí começa daqui a pouco criar mais quadras, enfim. Então, depois do Guga, por exemplo, teve um boom absurdo de praticantes, mas depois meio que parou, porque a gente, infelizmente, o Guga se aposentou em 2003. Então, a gente está em 2025. Pô, são 23 anos, né? 22 anos, né? Cara, sem ter um novo Guga. Então, o esporte foi crescendo, mas tu vê, ele foi crescendo mais numa linha, né, mais tênue ali, numa boa. Aí agora com o João Fonseca, cara, tem de criançada, quero jogar. Então, é muito importante ter, mas a gente está no Brasil, a gente não é Europa e não é Estados Unidos, em nível de estrutura, né? Então, aqui vai surgir, infelizmente, surgem um a cada... Embora a gente tenha muitos jogadores juvenis é um estágio antes do profissional, né? São muito bons, talentosos, mas aí entra aquela coisa. Chega no juvenil, tu tem várias portas, né? Várias portas tem a porta aqui da curtição, tem a porta aqui do jogar, mas sem treinar. Eu quero jogar, mas não quero treinar que nem profissional, mas eu quero jogar porque eu sou habilidoso, eu sou bom. Tem a porta da pressão, meu pai quer que eu jogue. Tem várias. E aí, nessas várias, às vezes o jogador juvenil ele escolhe errada, né? E não vai para frente. E aí morre na praia ali. Nós temos ídolos também no beach tênis do Brasil. A gente não escuta muito, temos, né? Porque no tênis a gente escuta um pouco mais, né? Vê grandes slams, mas é um esporte que já é olímpico, claro, né? E o beach tênis, temos ídolos, temos alguma perspectiva de um dia ir para a Olimpíada, um esporte assim, não? O Brasil no beach tênis, ele está entre as 3 principais forças do beach tênis mundial, né? O número 1 do mundo é o André Baran, é brasileiro, né? Que foi um ex-tenista só que ele o que acontece? O André Baran,
ele jogava dupla e ele viu que ele faltava, né, faltava mais jogo para estar que a gente fala, tá nas cabeças, tá lá na chave principal, que é tá entre os 120 melhores do mundo, né? E por isso que a gente fala, né? Mas o tênis, os jogadores aí, tudo ganham muito dinheiro. Até tu chegar aos 120 do mundo, aí pensa, né? Na profissão mundial, tu tem que estar entre 120 para comer. E, na verdade, 120 do mundo, tu começa a ganhar o dinheiro. Então, por quê? Porque aí na primeira rodada, tu perdeu na primeira rodada, mas pelo teu ranking, tu tá jogando aquele torneio valioso, tu já ganha um dinheiro que já paga a tua viagem, já paga... 120 do mundo já tem patrocínios que pagam dinheiro também, não só roupa. Isso tá entre os... Que nem a Bio João Fonseca. Cara, tu joga a primeira rodada de torneio Grand Slam, porque tu tem ranking, que tem credencial, vai estar entre os 120 primeiros. A primeira rodada tu perde, sei lá, $15 mil. Perdeu na primeira, ganhou 15 mil. Jogou, ganhou. Aí, às vezes, faz uma semifinal de Grand Slam, meu Deus, 180 mil dólares, sabe? Mas, voltando, o André Baran é uma referência do beach tênis, né? Teve antes o Vini Fonte, que ele está jogando ainda, já é mais velho, mas foi o cara que no beach tênis, tipo, que seria... Não dá para comparar, assim, não gosto de comparar porque ídolos e tal, mas o Vini Fonte foi quem mostrou que o Brasil no beach tênis era bom. Ganhou vários títulos, foi número 1 também. E no feminino tem várias jogadoras, mas a que se destaca muito é a Marquezin, que é o sobrenome dela. Me falhou agora o primeiro nome. E a mulherada adora, porque a mulherada... E o beach tênis tem isso, né? As pessoas gostam de assistir, né? Só que vão muito no YouTube, né? Porque o beach tênis, por mais que tenha essa crescente muito grande, nas transmissões ainda de canal Sport TV, os canais conhecidos ali, não ESPN, tem tanto espaço, né? Não tem. Então, vai no YouTube e aí tá bem servido lá também. E, Juninho, diferente do tênis, tem, então, um ranking, o beach tênis também. Sim. Tá, e eles têm, tipo, como se fossem os grandes torneios mundiais? Isso aí. Existe essa situação? Isso aí, é a mesma coisa. Tá. Então, tem torneios maiores, que se chama, tem BT, que é de beach tênis, BT 50, BT 100, BT 200, e aí tem os grandes torneios, que nem no tênis, que tem ATP 250, ATP 500, ATP 1000 e Grand Slam. É a mesma ideia. Mesma e ideia. o ranking que vai te colocar para, tipo, se tu pode ter credencial, né? Pode. Se tu tem credencial para jogar torneios maiores ou não. Então, talvez o dinheiro que rola é um pouco menor, talvez, né? Sim, tênis, né? exato. É menor, não. Por visibilidade, menor. né? E outra pergunta que eu queria entender, assim, no tênis a gente tem diferentes tipos de quadra, né? A gente tem Grand Slam na grama, a gente tem no saibro e tem quadra rápida, né? E no beach ali, tem diferente tipo de areia, porque de repente, imagina uma areia mais fina, uma areia de praia, ou de repente uma areia mais grossa, uma areia mais úmida, isso trava o jogo? Como é que é essa questão da quadra fechada, quadra aberta, né? O que influencia no beach tênis? Boa pergunta. Porque assim, que nem tu falou, no tênis, jogar na grama, é uma grama, digamos assim, pro leigo é uma grama de golfe, né? E o jogo da grama é a bola quica no chão e ela desliza, ela ganha velocidade, a grama faz isso. Então, jogar na grama no Brasil, o Brasil não tem tradição na grama, e são esportes lá dos lords, da Inglaterra, né? Roland Garros. Roland Garros já é saibro, por exemplo. O da grama é o Wimbledon, que só pode jogar de branco. Sim, bem tradicional. O Sinner, um jogador, o Sinner ganhou mais de, eu acho que assim, R$3 milhões para ganhar o torneio, mas o Wimbledon é Rolex patrocinando e tal. Aí é grama. Desculpa. Aí do Roland Garros, que é na França, né? O Guga ganhou 3 vezes. Saibro, que é onde a América Latina aqui tem muito mais quadras de saibro. Aí tem o US Open, aí tem o Australian Open, são quadras rápidas, que é o piso mais que se assemelha um piso poliesportivo, sabe? São características diferentes que muda a velocidade da bola. Tu tá jogando o mesmo esporte, mas só pelo chão,
Pelo solo muda a característica do jogo, porque a bola quica diferente, mais rápida, mais lenta, mais alta, mais baixa. No beach tênis, é areia. Só que entra aquela coisa, tem areia mais grossa, tem areia mais grossa, tem areia mais fina e tem as suas variações, né? Aí jogar na praia, por exemplo, tem torneios que... os torneios profissionais é só em quadra aberta, tá? Por quê? Porque tem um lobby, né? Que é uma jogada, não pode bater no teto, por mais que... E outra, são os grandes eventos. Aí na praia tem questão da areia, aí, que nem tu falou, tem areia que é mais fofa e areia mais dura. E isso interfere diretamente na movimentação, né? E aí, tu treina com areia mais fofa, tu te mexe de um jeito, areia mais dura, e até mesmo a tua pisada, né? Então, elas... tu vai jogar num lugar totalmente fechado, que não tem ação de vento nenhum, a tua bola não tem variação. Tu saca ou tu bate, ela vai para onde tu realmente gostaria que fosse, né? No vento, tu vai sacar com a mesma técnica, a bola se perde. Então, por isso que aí entra, que nem a gente comentou anteriormente, diferença de raquete e tal. Então, assim, no beach é areia sempre, quadra, torneio profissional aberta, né, sempre, mas aí entra essas diferenças da própria areia ali, né? Mas as medidas, tudo igual, mas dá diferença. Juninho, obrigado pelo esse tempo. Olha, a gente tinha sempre um monte de perguntas para fazer e aprender, né? É legal, porque a gente já praticou, mas a gente nunca foi nem longe de ser amador, quanto mais profissional. E a gente acaba tendo dúvidas. Eu sei que o pessoal às vezes tem dúvidas também sobre isso. O que eu acho interessante é a gente levantar essa questão que tanto o tênis quanto o beach tênis são esportes democráticos. Claro que a gente sabe que às vezes existem algumas questões de eu preciso de uma raquete, eu preciso de um espaço físico que às vezes não é tão acessível para todo mundo. Então, mas eu acho que isso já foi pior. Hoje em dia a gente tem espaços físicos que são mais democráticos, que as pessoas podem começar a trabalhar, a aprender, jogar, enfim, se divertir, né? Hoje a gente vê vários espaços que estão sendo abertos, espaços públicos talvez que tenham também alguma oportunidade das pessoas começarem a praticar e, enfim, eu acho que a gente tem que enfatizar isso e que a gente quer que quanto mais pessoas pratiquem, isso é legal, é fazer com que as pessoas sejam incluídas no esporte. Isso é a coisa mais interessante, né? Então, eu te queria agradecer pelo tempo, pelas informações gratuitas para as pessoas, né? E queria deixar a oportunidade de tu falar das tuas redes, né? Se tu quiser divulgar o teu trabalho para quem quer te achar, quem quer fazer uma aula, enfim. Como é que as pessoas te acham? Perfeito. Olha ali, ó. Ali é o Instagram do Beach Tênis, né? Juninho Beach. Então, ali eu passo orientações, dicas, né? Então, eu tenho para quem quiser também, além dos meus cursos, eu tenho uma comunidade no WhatsApp que é gratuita. Então, as pessoas entram lá, aí pode me chamar no direct ali, dizer, Juninho, te assistindo, quero entrar na comunidade, eu passo o link. O canal do tênis é outro, né? É muito bem ali, o NIT Tênis. É isso. Então, ali também, o meu trabalho é esse, é mostrar para os alunos, né? Dicas, né? Questões que elas podem fazer, né? Seja com seu professor ou com seu amigo. Tenho meus cursos também ali, seja só as videoaulas, ou eu tenho análises táticas, né? Análises técnicas, eu tenho alunos meus à distância, que são trabalhos de 6 meses de treinamento, eu faço a planificação toda do treinamento, vídeo, enfim, bastante coisa. E que eu digo, o esporte, tudo isso que tu falou, né, Celso, é fantástico. E sim, tem quadra, né, no Brasil, poucas, mas tu consegue, às vezes, uma quadra pública, né, uma quadra com valor mais acessível. No beach tênis, tu pega ali a Praça dos Macaquinhos, tem a rede de vôlei ali, tu pode chegar ali e brincar. Então, que nem tu falou, tá mais fácil para começar. E sim, tudo tem um investimento, né? Então, assim, para começar, daqui a pouco começa, né, a brincadeira, né? E depois tu vai investindo né? Eu digo que é um esporte mais caro, mas se for ver, não é tanto. Claro que eu sei que, né, pensando num público
mais com dificuldade, mas aí entra os projetos sociais. Né? O Recreio Cruzeiro, um clube daqui, faz um projeto social que é para criança carente. Olha que maravilha. Então, tem para todos. Né? O importante é jogar, é achar, será que vai ser tênis? Será que vai ser beach tênis? E jogar, porque é um esporte que te traz tantos benefícios, né? Que eu sou suspeito para falar, mas eu indico todo mundo a praticar. E pode escolher. O beach é mais fácil, mas os dois são desafios e são muito bons. Bom, Paulinho, Juninho, né? Queria agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? Eu aprendi ainda mais contigo, né? Desde longa data. Sei do teu profissionalismo, do teu trabalho, né? Como tu vem trazendo, levantando o esporte aí da bolinha. Então, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, sucesso aí nos teus projetos, né? A gente fica muito contente de estar aqui contigo hoje, né? E a gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros, né, Celso? A Digital, onde a tecnologia encontra a arte, a SCAL na vanguarda da educação odontológica. E você que queira colar com a gente, entre em contato nas nossas redes, @malbiz, @celso_adame. A gente agradece mais uma vez a presença dos amigos aqui hoje. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.